Então, não é à toa que existe essa campanha anual do Outubro Rosa, né, para poder preconizar essa prevenção e a detecção precoce. O câncer de mama, ele é o câncer mais incidente e mais frequente entre as mulheres no mundo e no nosso país. De acordo com o INCA, são cerca de 73.600 casos novos a cada ano do triênio de 2023 a 2025, e é o câncer que também mais mata as mulheres no mundo e no nosso país. Ocorreram cerca de 17.000 casos de óbitos, né, pelo câncer de mama. Então, dado isso, a importância, né, de mostrar, de fazer esse alerta para a prevenção, né, que ela se dá por meio de mudanças de hábitos de vida, um estilo mais saudável, como, por exemplo, a prática regular da atividade física, que segundo a Sociedade Americana de Medicina Esportiva, ela deve ser realizada entre 150 minutos a 300 minutos por semana, quando tem uma intensidade moderada a intensa, ou 75 minutos por semana, quando já existe uma intensidade mais vigorosa, de uma forma regular. A adoção de alimentos mais saudáveis, Menos evitando processados. isso, menos processados, industrializados, carne vermelha em excesso, evitar o consumo do álcool, né. Então acredita que tem uma redução de até 30% do risco de desenvolver o câncer de mama quando você tem a adoção desses hábitos saudáveis de vida, né. O álcool, por exemplo, ele sozinho é responsável por um risco atribuível de 5% no risco do câncer de mama. Então, hoje em dia, a mulher moderna, ela tem uma vida muito atribulada, né, não isso tudo é o ideal, né, muitas vezes a gente não vai conseguir, né, cumprir isso, mas a gente precisa sim equilibrar todos esses pratos, porque, eh, a prevenção é a melhor forma, É, né. eu E sem contar a questão da detecção precoce, né, que é isso que o Outubro Rosa também preconiza. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, a grosso modo, as mulheres precisam começar esse rastreio, né, por meio da mamografia. A grosso modo, porque terão mulheres que têm um alto risco para desenvolver o câncer de mama e precisam iniciar esse rastreio a partir dos seus 35 anos de idade, com a mamografia e o complemento da ressonância magnética. Então, assim, não existe o porquê de não fazer, né, essa prevenção e a detecção precoce. e o que eu falo, né, que a mulher moderna, ela quer cada vez mais se parecer com o homem, tanto no mercado de trabalho, mas tem que entender que a fisiologia da mulher e do homem, elas são diferentes. Então, o homem, ele é, naturalmente é mais resistente ao álcool, mas a mulher quer beber igual ao homem. Tá? E não é assim, o tabagismo muito forte. Eu lembro que quando eu era jovem, se fumava muito, depois teve uma queda do cigarro, e hoje eu estou vendo, não tem os números, mas pelo menos o pessoal está fumando mais, e tudo isso vai favorecer o câncer, não só o câncer de mama, como diversos outros cânceres, né? Sim, inclusive um pior prognóstico, né, o tabagismo ele leva a isso, a um aumento das complicações durante os tratamentos, né, e até porque muitas vezes ele vai estar associado com outras comorbidades, né, a paciente ser hipertensa, diabetes, por exemplo, o tabagismo ele leva a uma pior cicatrização num pós-cirúrgico também, né, que isso vai influenciar ali no retorno das atividades dela, então sim, é algo que precisa ser, né, tentar ser combatido, né. É que a gente fala, são fatores de riscos modificáveis. Porque tem os não modificáveis, que aí você vai falar de a genética, né, porque a genética ela influencia muito, como você falou, se você já tem história na família, vai ter que ser rastreado, precocemente. Se tiver mutação de genes, vai ser rastreado precocemente. Então, o ideal seria o acompanhamento. Toda mulher tem que ser acompanhada, ainda principalmente depois dos 40 anos, mas algumas antes dos 40 anos, para a gente fazer realmente a prevenção ou a detecção precoce. Com a detecção precoce, como é que fica esse tratamento? É muito diferente, tipo de prognóstico, de desfecho, quando você pega no começo ou no meio ali essas mulheres. No Brasil morre muita gente porque não é diagnosticado, ou não é diagnosticado precocemente, ou realmente o câncer de mama é muito agressivo e não tem muito tratamento para ele. Sim, com certeza. E só voltando um pouquinho, você mencionou sobre essa questão das mulheres de alto risco.
Mas se ter a mutação genética, que é geralmente do BRCA1, BRCA2, só está ali em torno de 5 a 10% do câncer de mama. 95%, né, do risco está associado com esses hábitos, mesmo que a Estilo gente de acabou de vida. falar. Então, é só para frisar, né, o quanto que é importante ter essa adoção do estilo saudável, né? E sim, você comentou sobre a questão de um risco maior para uma mortalidade, né? Vai estar associado com esse estadiamento mais avançado, sim. Então, por isso que tem que ter essa detecção precoce, precisa ter esse rastreio, porque a partir do momento que é diagnosticado de uma forma mais avançada, os tratamentos serão mais agressivos, né? E vai ter um pior prognóstico, sim. E o câncer de mama responde bem ao tratamento quando precoce? Ou a mulher que descobre que está lá com um nódulo maligno, ela já tem que ficar apavorada ou não? Ficar tranquila que existe tratamento e o tratamento ele tem uma boa resposta ou não tem? Sim, os tratamentos do câncer de mama, eles são muito avançados. Existe uma sobrevida grande quando detectado de forma precoce. Por exemplo, um tumor, mesmo invasivo, quando ele já perfurou ali membrana, vamos dizer, e tem um tamanho, de até 1 centímetro, ele tem cerca de 95% de chance de cura. Então, Então tem cura para o câncer de mama. exatamente, é uma doença com cura, e que é isso, deve ser diagnosticada de forma precoce. Daí a importância do Outubro Rosa. Então, vocês, mulheres, procure o seu ginecologista, vá com frequência, com rotina, para você prevenir isso, porque se você descobre precocemente, a chance de cura pode chegar a 95%, e é maravilhoso isso, né? E quais são os tipos de tratamento que existe para o câncer de mama? Então, o tratamento curativo do câncer de mama, o carro-chefe é a cirurgia, né? As mulheres serão submetidas às cirurgias conservadoras, né, da mama, com geralmente uma ampliação de margem ali para Que é uma segurança. cirurgia conservadora? É quando você conserva a mama, você não tem a retirada da glândula mamária, né? E as cirurgias de mastectomia, quando necessárias, né? Aí tem a retirada da glândula mamária, a preservação dos peitorais, maior, menor. E esse tratamento, ele pode ter um início anterior à cirurgia, que é o neoadjuvante, que tem o objetivo de ter uma melhor ressecabilidade da cirurgia, né? Para tentar ser uma cirurgia o mais conservadora possível. E também eliminar micrometástases, células tumorais que são circulantes. Então, por vezes, essa mulher, a depender do seu estadiamento, do seu subtipo tumoral, que isso vai ser visto no momento do diagnóstico, da biópsia. É ali que os médicos vão tomar a decisão para ser um tratamento o mais individualizado possível. Então, terão mulheres que vão se beneficiar desse tratamento neoadjuvante, né, para seguir para sua cirurgia, seja ela conservadora ou a mastectomia, com a reconstrução imediata, né, na grande maioria das vezes, quando possível, e o tratamento adjuvante, que é o que se segue da cirurgia. E aí, tem o objetivo também de diminuir a recidiva da doença, né, de eliminar ali as células tumorais que estão circulantes. Então, além da cirurgia, a gente conta com a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia e as terapias-alvos. E a fisioterapia, ela vai atuar em todas essas fases, desde o momento do diagnóstico, passando por todo esse processo de tratamento, na prevenção e na complicação de diversas complicações.